Olá, neste vídeo vou-vos falar agora da ferida de humilhação, mais uma vez lembro, é o livro de Lise Bourbeau, Curar as 5 feridas, como ultrapassar a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, aqui está. Não é um livro inventado por mim, nem nada do que eu vou dizer é inventado por mim, é bem balizado por esta senhora, é um best-seller internacional, com mais de 4 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e que, no fundo, lança um apelo para nós escutarmos o nosso corpo e ouvirmos o nosso corpo dizer ama-me ou ama-te, não é? Então, desta vez vou falar da ferida da humilhação. Quando é que esta ferida desperta? Entre 1 e 3 anos de idade, mais uma vez, com o progenitor que reprimia todo o tipo de prazer físico na pessoa. Esta ferida pode ser vivida com um dos progenitores, portanto, ou pai ou mãe, sobretudo aquele que cuidava do desenvolvimento da criança, seja a que nível for. Também pode ser desenvolvida com os dois pais, portanto, com os dois progenitores, o pai e a mãe. Mas a criança que sofre humilhação por parte de um dos progenitores, seja o pai ou a mãe, por ter retirado o prazer dos sentidos, normalmente vai sentir esta ferida aberta da humilhação. Porque a sua liberdade foi cortada pela atitude repressiva e desdenhosa que o progenitor teve em relação a si quando era criança. E, portanto, sentiu vergonha perante este progenitor, sentiu-se humilhada. E a máscara que normalmente desenvolve é de um certo masoquismo, não é? E o maior medo é a liberdade. Curiosamente, o maior medo é a liberdade. Então, as atitudes e os comportamentos que estão associados à ferida da humilhação e aos sinais que temos essa máscara ativada em nós, é o lado masoquista presente, de certa forma, como se fosse uma bela alma de missionário ou de missionária, mas por medo, ser missionado por medo e não manifestar com tanta frequência esse lado missionário. Parece que se acredita em Deus, que se é o guardião da moral e da família, dos bons costumes, que Deus o observa constantemente e o julga constantemente, é uma pessoa que faz tudo aos olhos de Deus, para ser digno de Deus, ser digno da vida, do lado divino, da vida espiritual e daqueles que ama, não é? Ser aceito, no fundo. Acredita que para ser espiritual e digno tem que aliviar o sofrimento da humanidade, portanto ser quase, perdoem-me a expressão, alguém que é um mártir, não é? E considera que esse dever de servir todos os que ama é o mais importante que si próprio, não é? Portanto, coloca-os sempre à frente, todos os outros à frente, e esquece de si próprio. E este é um lado masoquista que está ali presente e que mostra como esta ferida de humilhação está ali ativa e a sangrar. E o masoquista, neste aspecto, tem dificuldade em deixar-se mimar, em permitir que os outros o amem, não é? Porque pensa que tem que dar sempre, 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 e nunca soube receber esse amor ou esses mimos. Segundo esta autora, esta ferida da humilhação tem muita contenção nas palavras, a pessoa que tem ferida da humilhação aberta. Porquê é que tem muita contenção nas palavras? Porque aprendeu que não tem o direito de dizer coisas que poderiam eventualmente incomodar os outros. Portanto, é mesmo levado a desculpar os outros constantemente, quando nem sempre tem que ser assim. É uma pessoa, quando a ferida da humilhação está ativa, a pessoa não quer reconhecer a sua sensualidade, porque o seu gosto pelos prazeres associados aos sentidos foram esquartejados e cortados quando era criança pequena. Repele todas as pulsões associadas aos sentidos, porque tem medo de se exceder, de ter vergonha, de se fazer mal, parecer mal. Tem também medo de ser castigada, uma pessoa que tem medo do castigo, por isso tem medo de desfrutar demasiado da vida, do prazer da vida,
Existem muitas vezes acontecimentos de cariz sexual na sua infância e adolescência também presentes, que fazem com que depois na vida adulta se sinta isto, não é? Esta ferida da humilhação. Mas normalmente, mesmo não existindo, são pessoas que arranjam forma de não serem livres, portanto, estarem sempre presas a alguma coisa. Para serem livres, o ser livre nestas pessoas significa ser ilimitado e sentir-se demasiado prazer, portanto não é sequer muito concebível. E por isso limitam a sua liberdade, pondo as necessidades dos outros à frente das suas, de maneira que não tenham tempo sequer para desfrutar a sua própria vida. E acreditam que desfrutar os sentidos os afasta da espiritualidade, que o prazer os afasta da espiritualidade, quando não é verdade. É exatamente o oposto também, não é? E, portanto, não gostam de ser considerados insensíveis. Pensam que a sensibilidade extrema é que é, de facto, não. Na vida é preciso ter equilíbrio. E tudo tem que ser em equilíbrio, nem 8 nem 80. As pessoas, quando têm esta ferida da humilhação aberta, a sangrar, limita a sua liberdade, como eu já referi, e conhece, embora conhecendo as suas necessidades, ela não as escuta. Ela julga que tem que se sacrificar para ganhar o seu céu, não é? O seu paraíso. E facilmente se sente sujo, porco, indigno, chega por vezes até ter nojo de si próprio. A recompensa muitas vezes vai para saciar esta ausência de algo importante em si, vem através da comida, fazendo-se crer que sente, fazendo os outros acreditarem que sente prazer nela própria, não é? Mas no fundo a sua culpabilidade e a sua vergonha fazem-no perder esse prazer, não é? Então normalmente são pessoas que, como têm este lado de compensação, engordam muito facilmente para dar de si próprio uma razão para não desfrutar de outros sentidos, e a comida ali é uma forma para conseguir concretizar isso. E têm o dom de fazer rir os outros também, são pessoas muito empáticas. E o dom de fazer rir os outros com motivo de troça também, porque assim se humilha de uma forma inconsciente, está a alimentar essa ferida. A atração por poucas coisas, ou não se permitir mais que pequenos prazeres na vida, é outra faceta, porque não vê a sua grandeza de alma. E utiliza muitas vezes as palavras digno, indigno, pequeno, grande, estou agarrado, porco, ordinária. São palavras muito típicas de quem tem esta ferida da humilhação muito presente. Eu diria que em termos físicos depois, em termos de comportamento, podemos dizer que são, segundo esta autora, não é? São pessoas com normalmente excesso de peso, em que tudo é muito mais redondo, não é? Olhos muito abertos, ingênuos, quase de criança, um pescoço mais grosso. Segundo a autora, ela diz que há uma parte do corpo que é mais redonda e cheinha, se veste muitas vezes com roupas mais apertadas ou acentuando a partes mais redondas do corpo, não é? E que se põe muitas vezes com uma voz muito melosa. São pontos que Lisa Bourbeau fala em curar as 5 feridas. Na verdade, nós temos que ficar sempre com esta ideia de que nós temos que nos amar por aquilo que somos, por quem somos, com os nossos defeitos e as nossas virtudes. Não há ninguém perfeito neste planeta. Por isso, aceitemo-nos e vivemos sem nos humilharmos e tendo a noção de que podemos ser sempre boas pessoas e ajudar os outros, mas que se não ajudarmos a nós próprios, nós nunca vamos conseguir, de facto, entregar-nos nem doar-nos 100% aos outros. Namastê.